Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, um vídeo do nosso programa Radiologista Faixa Preta. Se você está me acompanhando aqui, se você me acompanha aqui há mais tempo, você percebeu que eu acabei de mudar o nome deste programa. Agora esse programa passa a se chamar Radiologista Faixa Preta, porque radiologista de alta performance é um radiologista faixa preta, tá? Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista e eu ensino aqui neste canal médicos radiologistas e residentes de radiologia, principalmente radiologistas recém-formados e residentes de radiologia, a dominarem a tomografia na emergência, os principais achados de tomografia na emergência, os principais padrões de tomografia na emergência, para que você domine a tomografia no seu plantão, para que você, ao dar um plantão de tomografia, ao assumir um período de tomografia, você domine os principais diagnósticos da emergência, para você não ficar mais inseguro ao laudar tomografia na emergência. Então, é isso que eu faço aqui neste canal. Se você não conhecia, agora você me conhece. E além disso, eu faço o que também aqui? Eu ajudo você, que é residente, a superar os principais desafios que você tem aí na sua residência. Vários problemas acontecem na residência de muitas residências aí no país e eu ajudo você aqui a dominar esses principais problemas. Então, portanto, se você tem algum problema específico da sua residência, coloque aqui nos comentários, porque eu vou pessoalmente fazer um vídeo para poder tentar resolver esse problema aí, né? Um problema que talvez você tenha aí que a gente consiga resolver por aqui, tá? Então, se a gente conseguir, eu vou fazer um vídeo. Então, coloca nos comentários aí que eu vou colocar e eu vou fazer novos vídeos, né, para tentar resolver esse seu problema. E hoje aqui eu vou resolver um problema que sempre me mandam aqui. A sensação de abandono acadêmico na residência. Às vezes você está aí na sua residência e você não tem chefe suficiente que te ensine de verdade. Você tem um monte de chefe, mas você tem poucos chefes que ensinam para você de verdade, aqueles que de fato você vê que genuinamente querem ensinar para você, que não estão ali simplesmente para cumprir tabela. Então hoje eu estou aqui para tentar resolver este seu problema, que é o abandono acadêmico. Eu vou usar aqui, né, como exemplo prático, né, o vidro fosco, a avaliação do vidro fosco, como você avalia vidro fosco na tomografia de tórax, como você deve fazer para raciocinar. Veja, eu não vou te ensinar vidro fosco aqui, eu vou ensinar você a raciocinar em cima de um quadro de vidro fosco. Vou te dar uma dica aqui para você começar a raciocinar em cima do vidro fosco, vai passar a raciocinar em cima dessa, vai passar a raciocinar dessa forma e a partir disso você vai conseguir aí desenrolar os seus casos sem precisar de um chefe do seu lado te dizendo o que você precisa fazer, tá? Então você vai partir aí, né, vai sair aí da folha branca, né, daquele branco que você tem, vai começar a avaliar essas tomografias com o que eu vou dizer aqui para você, como você vai ter que fazer, tá? Então vou usar o vidro fosco aqui como exemplo, tá? E antes, para dar um contexto aqui para vocês, né, só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página, eu sei que muita gente, né, tem esse problema na residência, não tem chefe ou não tem chefe suficiente, ou até tem, mas aqueles que realmente ensinam para você são aqueles que são poucos, né, são poucos chefes que ensinam para você e realmente fica muito difícil você ter um aprendizado de qualidade. A sensação é que você não está aprendendo o suficiente, né? Que é demorado, né? Porque você tem pouco contato com aqueles que realmente ensinam para você. E aí você fica com essa sua solidão acadêmica e a insegurança vai tomando conta de você, né? Você vai ficando cada vez mais sozinho e inseguro aí durante os seus anos de residência, né? E principalmente se você olha lá, né, para os seus R2, para os seus R3, para o seu R1 e você viu que isso vai acontecer com você,
isso vai te gerando mais ansiedade e mais insegurança, tá? Então, o que vai acontecer? Né, no caso aqui, por exemplo, de um vidro fosco que você não aprendeu porque não teve ninguém que te ensinasse, né? Você vai chegar aí para laudar uma tomografia de vidro fosco, por exemplo, apareceu lá um vidro fosco e você está completamente inseguro, né? Você está aí num plantão e você não sabe, você passou por toda a residência ali com aquele monte de gap, né? Aquele monte de falha, né? De aprendizado e você agora chegou, foi laudar a tomografia, né? Se você foi, né? Tem muita gente que, dependendo do tanto de falhas que tem, nem vai laudar mais, vai ignorar a tomografia, vai fazer só o que está seguro, geralmente ultrassom, né? Que é o que a maioria dos residentes sai seguro aí do ultrassom, alguns saem da tomografia, outros não saem, né? E aí você ignora isso, vai perder um monte de oportunidade porque você não está laudando tomografia. E aí você pegou ali, você começou a laudar, você abriu a tomografia de tórax, viu um vidro fosco, começou um monte de dúvida. Será que é grave? Né? Primeira coisa é, será que é grave? Será que mata o paciente isso aqui? Né? É agudo? É crônico? Né? Quais são os diagnósticos diferenciais? Eu preciso pensar aqui, né? A lista de diagnósticos diferenciais, ela é uma lista gigante, né? De vidro fosco, né? Por onde eu começo aqui, né? O que eu tenho que... Qual o mapa, né? Qual é o mapa que eu tenho que seguir aqui? É exatamente isso que a gente vai falar hoje, tá? E aí, né, naturalmente, a sua sensação aqui, o tórax é difícil, eu nunca vou aprender isso, isso aqui eu tenho medo de errar, eu fico ansioso quando eu vejo um exame desse, eu não quero nem abrir um exame desse, fecha, pula o exame, né? Deixa que outra pessoa vê, isso não é legal, tá? Isso ficar pulando exames, né? Ficar passando por cima disso, né? Ignorando, quando você for para o mercado de trabalho, você vai ter problemas com isso, de ficar pulando exame, escolhendo o exame. Então, esteja preparado para laudar tudo, tá? Tudo da emergência, porque você não vai poder ficar pulando exame quando você estiver aí numa pilha com outros colegas laudando, tá? Então, para você não ficar mais inseguro, eu vou ajudar você aqui hoje, né, dando para você aí um mapa, tá? E o benefício disso tudo aqui é o quê? É tranquilidade, é você ter aí um método claro para diminuir esse seu sentimento aí de abandono, né? Esse sentimento aí de que você tá largado aí na sua residência. Então, vou usar aqui uma pequena coisa, né? Que é o vidro fosco, e o vidro fosco é uma dor aí também grande dos residentes, né? Porque a lista de diagnósticos diferenciais, ela é gigantesca, né? Então, quando você começar a usar isso aqui, você vai começar a perceber alguns benefícios, né? O principal benefício é seus laudos vão começar a ser mais precisos, você vai começar a ser mais objetivo e você vai naturalmente começar a ser mais valorizado, né? Você vai aí quando você for comparado, né, aos seus pares, né, aos seus R iguais, né, você com certeza vai se destacar aí, porque, né, você sabe o caminho. Você sempre que pegar uma tomografia com vidro fosco, você vai repetir isso tudo que a gente vai falar aqui, tá? Então, naturalmente, vai ter mais reconhecimento na residência, mas para mim, o principal benefício é tranquilidade, você sentar na cadeira lá para laudar uma pilha de exame, saber que você vai ficar confortável ao laudar aquela pilha de exame, que pode vir um vidro fosco que você vai conseguir resolver, tá? Você vai conseguir dar boas hipóteses saudáveis, hipóteses, né, razoáveis, né, para aquele quadro, não vai ficar dando laudo inespecífico, não vai querer pular exame, não vai ficar com medo de laudar algum exame desse tipo, tá? Então, né, tem muito gente que eu já ajudei aqui que começou a precisar menos, né, de outras pessoas, de outros chefes, né, para se desenvolver nesse ponto, tá? Então, vamos lá. Como que você vai fazer isso, tá? Então, a primeira coisa é, qual é o jeito errado de você fazer isso, tá? O jeito errado de você avaliar uma tomografia de vidro fosco, aqui é o quê? É você olhar isso de forma apressada
e de forma e sem método, tá? Você tem que ter método, você tem que ter um caminho que você vai seguir para todo e qualquer exame, toda e qualquer alteração, ou pelo menos para aquelas alterações principais que você encontra, você vai precisar ter um método na sua cabeça já para você usar quando você pegar aquele padrão de exame, tá? E não é para sair tentando adivinhar diagnóstico de maneira completamente aleatória, como se você tivesse num tiroteio, né? Então abre o exame, abre a imagem lá e fala, é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo, não sei o quê, sai chutando as coisas, né? Sem ter um raciocínio por trás, sem ter uma base por trás, sem saber como você começa a raciocinar em cima daquele exame. Então você ajeita essa maneira errada de você começar a raciocinar em cima. E a consequência de você fazer dessa forma é que, com certeza, seu laudo vai ser um laudo superficial, seu laudo vai ser um laudo impreciso, e você vai ficar sempre ansioso, sempre duvidando, né, daquilo que você escreveu, porque você não tem uma base, porque você não tem um mapa, você não tem segurança naquilo que você está avaliando. Tá? Então, essa é a consequência de você fazer isso dessa forma, você aprender de forma truncada, né? Vai do jeito que dá, né? Bate aqui um monte de gente te mandando, ou você recebendo artigos, né? Isso é muito clássico, né? Recebendo artigos de forma aleatória, né? Assim, pô, lê esse artigo é bom, lê esse artigo é bom. E você sai lendo, às vezes, né? Um monte de coisa, e depois você lê um monte de coisa e não aprendeu nada, né? Não aprendeu nada porque não tem base, porque não tem método, né? Não adianta você ficar coletando um monte de informação de forma aleatória, porque coletar informação de forma aleatória não garante que você vá aprender merda nenhuma, tá? Então, não faça isso, tá? Você sim tem que coletar as informações, mas isso tem que estar de forma organizada. Tudo precisa estar de forma organizada e que você tenha um mapa, um passo a passo para você seguir toda vez que você encontrar um exame dessa forma, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o que? Primeira coisa, vamos mostrar aqui o que eu estou querendo dizer para você. Então, a primeira coisa que você precisa saber aqui é o seguinte: o que é vidro fosco? Se você não sabe o que é, você já não vai, né? Já vai começar tudo errado, tá? Então, o que é vidro fosco? Vidro fosco é preenchimento alveolar parcial, tá? Então, o alvéolo foi parcialmente preenchido de alguma coisa. Que coisa é essa? Pode ser água, né? E no caso, edema. Pode ser um exudato, no caso de uma pneumonia, né? No caso de uma infecção. Pode ser sangue, né? No caso de uma hemorragia alveolar, por exemplo. Pode ser célula neoplásica, no caso de um adenocarcinoma. Então, a primeira coisa é o conceito de eu sei o que é vidro fosco. É alguma dessas coisas aqui, tá? Além disso, o que pode dar vidro fosco também? Alteração do interstício, tá? Ou seja, da estrutura do pulmão. Então, as pneumonias intersticiais estão incluídas aí, tá? Então, preenchimento parcial do alvéolo. Então, veja que quando você começa a entender o que é a coisa, você já, na sua cabeça aí, você já começou a pensar aí nos diagnósticos diferenciais. Ah, preenchimento alveolar parcial. Então, pode ser preenchido por qualquer coisa. Pode água, sangue, hemorragia, célula neoplásica. Pronto, opa. Então, já começa alguma coisa a clarear aí na sua cabeça. Ah, alteração intersticial. Quem é o grande responsável pelas alterações intersticiais? As pneumonias intersticiais, por exemplo, né? Então, você vai pensar nisso. E aqui, gente, eu não vou entrar, né, no detalhe de cada uma dessas patologias aqui, tá? Aqui eu tô querendo olhar do topo da floresta, tô querendo olhar de cima para baixo, tá? Então, do grande para o pequeno, tá? É assim que você vai fazer essa avaliação. O que pode dar também vidro fosco? Aumento da perfusão pulmonar, tá? E vai dar o padrão aí de atenuação hemossática. O que pode dar aumento da perfusão pulmonar, Rafael, de forma clássica? É o TEP crônico, né? TEP crônico, aquele TEP lá que está de forma crônica ali ocluindo um vaso, né? Então, o fluxo vai ser redistribuído para outras áreas do pulmão. E essas áreas do pulmão vão receber mais sangue, e aí, por elas receberem mais sangue, vão ficar mais densas
do que as outras. Então vai ficar com esse padrão de atenuação em mosaico. Ou outra coisa que pode dar vidro fosco, né, é uma atelectasia. Classicamente, a atelectasia vai dar um padrão meio de consolidação, né? Mas se o alvéolo tiver parcialmente, não tiver completamente colabado, ele pode dar um padrão de vidro fosco. Então, o vidro fosco é isso que está aí na sua tela, que você está vendo, tá? Então, sabendo o que é vidro fosco, a gente vai partir agora para o que eu quero que vocês saibam, tá? Vidro fosco. Você vai dividir o vidro fosco em dois: agudo e crônico. Então a primeira coisa que você vai fazer é dividir em dois. Isso é o mapa que você vai começar a seguir aqui agora, tá? Sabendo o que é vidro fosco, você vai dividir em dois: agudo e crônico. Pronto, não tá difícil isso, tá simples, tá? Agudo e crônico. Dos agudos, o que eu vou precisar pensar de diagnóstico diferencial? Esses quatro. Esses quatro eu preciso que você saiba, porque é aqui que vai estar 90% das coisas, tá? Então eu estou aqui construindo uma base sólida para você começar a interpretar essas tomografias de vidro fosco. Eu preciso que você domine esses quatro diagnósticos diferenciais. São quatro, só quatro, tá? Então eu quero que você domine esses quatro. Ah, Rafael, tem outros? Claro que tem. Só que você vai, a partir desses quatro, que são os mais comuns, que são os mais óbvios, quando você tiver isso bem dominado, aí sim, outros serão plugados de forma natural na sua jornada, no seu caminhar aí da sua residência, da sua evolução como radiologista, outros diagnósticos vão sendo plugados. O que não dá para você pular são esses quatro diagnósticos diferenciais, que são os principais, tá? E vamos aqui discuti-los aqui rapidamente, né, um a um. E depois a gente vai falar dos crônicos, e aí resolveu o problema aqui do vidro fosco, o mapa do vidro fosco, tá? Então, vamos lá. Veja, agudo ou crônico? Você precisa saber disso. Então, eu tenho um paciente masculino de 75 anos que fez um infarto agudo do miocárdio. Aparentemente, isso aqui é agudo, né? Então, um infarto agudo do miocárdio, deve ter feito esse exame agora, logo depois que infartou. Perceba que eu tenho vidro fosco com um padrão de distribuição central, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho um vidro fosco que está claramente, né, distribuído de forma central. Olha só. A periferia está preservada e o central está acometido. E o meio dele aqui tem algumas consolidações. O que eu tenho que pensar aqui, né, naturalmente? Qual é a minha primeira hipótese aqui? Né? Minha primeira hipótese aqui vai ser um edema pulmonar, né? Obviamente é um edema pulmonar, padrão de asa de borboleta. Eu não estou discutindo aqui, gente, o padrão de distribuição. Vou falar, vou comentar, mas não é o escopo. O escopo aqui é agudo ou crônico. Aí depois eu tenho esse paciente aqui, que é um paciente masculino de 39 anos, também transplantado renal e com uma dispneia aguda, tá? Não está escrito aguda ele, mais uma dispneia aguda. Então é um agudo de novo. Então, novamente, olha só, eu tenho um padrão mais exuberante, mas também tem essa distribuição central. Agora aqui já tem vidro fosco, já tem consolidação, já tem broncograma aéreo, eu obrigatoriamente vou ter que pensar aqui também num edema de pulmão, tá? Então, edema agudo de pulmão, muito comum, esse padrão aí, né, central, em asa de borboleta, que a gente chama, né? Então, é o vidro fosco agudo. Aí eu vi agora um paciente feminino de 68 anos, choque séptico. Aqui eu já tenho um padrão meio misto, né? Porque aqui eu já tenho algumas consolidações, né? E eu tenho vidro fosco distribuído aí, né? Difusamente aí, né? Também com uma característica aí mais pendente, né? Nas áreas mais dos segmentos basais posteriores dos lobos inferiores. Aparentemente isso aqui também é agudo, né? Então, se eu tenho um paciente de 68 anos que está em choque séptico e eu tenho um pulmão desse, eu tenho que pensar que esse paciente tem uma infecção ou que esse paciente tem aqui uma síndrome da angústia respiratória por sepse, tá? Então, agudo, agudo.
Agora eu tenho um paciente feminino de 68 anos, que está aqui no D10, o transplante de medula halogênico, né, por leucemia mieloide crônica, e que caiu a hemoglobina. Então veja que eu tenho um vidro fosco, né, que de uma história de um paciente que teve queda aguda de HB. Obrigatoriamente, a sua cabeça tem que vir que isso aqui pode ser um preenchimento alveolar por sangue, né? E se isso é um preenchimento alveolar por sangue, eu tenho que pensar numa hemorragia alveolar. Agora tem um paciente feminino de 22 anos que é HIV positivo, está com dispneia há 7 dias. Ou seja, eu tenho um vidro fosco difuso de um paciente que tem HIV positivo, que tem dispneia há 7 dias. Qual é o diagnóstico diferencial que você precisa pensar aqui? Pneumocistose. Então, esse paciente claramente tem que pensar em pneumocistose. Aí a evolução dele, né, é que já evoluindo até para uma consolidação, tá? Então tem que pensar em pneumocistose. E agora as causas crônicas de vidro fosco. Aí, na sua cabeça imediatamente vai ter que vir o quê? As pneumonias intersticiais, né, que são causas crônicas. A proteinose alveolar, mas a proteinose alveolar é um diagnóstico um pouco mais raro, mas ela tem um padrão muito eu não vou falar específico, porque esse padrão não é um padrão específico de proteinose alveolar. Foi descrito como patognomônico lá no início, mas depois descobriu-se que isso não era patognomônico nada, tá? Mas é uma questão de prova, por exemplo, né? Proteinose alveolar está relacionado ao padrão de pavimentação em mosaico Crazy Paving, tá? Mas isso pode estar presente em vários outros patologias, em várias outras etiologias, tá? Inclusive infecções, tá? Que seriam no vidro fosco agudo, né? Mas o Crazy Paving não tem só vidro fosco, tem espessamento de septo interlobular junto, por isso que ela não está classificada aqui só como vidro fosco. Mas, se você viu um vidro fosco crônico, você tem que pensar numa pneumonia intersticial. Não só o vidro fosco, tem outros comemorativos também. Mas veja que eu já estou na sua cabeça separando as coisas, né? Diante de um vidro fosco, agora você já sabe como você pensa, tá? Então, você tem que pensar nisso. Proteinose alveolar é um diagnóstico que vai ter, você vai ver o vidro fosco mais outras coisas, né? Um espessamento de septos, por exemplo, de forma crônica. Adenocarcinoma também é um outro diagnóstico diferencial. A gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês. Então você pegou aqui, olha só, eu tenho aqui três cortes aqui de pneumonia, ó, de uma tomografia. Então eu tenho esse e esse. E quais são esses diagnósticos? Veja, essa aqui é uma pneumonia intersticial não específica. Ou seja, tem um vidro fosco, tem aqui uma característica, né, muito clássica, que é o subpleural sparing, né? Ou seja, eu tenho uma preservação subpleural aqui, né, do parênquima, né? Ou seja, o vidro fosco mais o espessamento intersticial, mais bronquiolactasia de tração também, que formam o nosso diagnóstico de pneumonia intersticial não específica, né, dessa tomografia aqui. Então a gente tem esses comemorativos porque tem o vidro fosco, que é crônico, né, mais outras características. Não vou entrar em detalhes aqui em cada uma delas. Aqui eu tenho a pneumonia intersticial descamativa, tá? Então também tem outros comemorativos, mas aqui eu quero focar só no vidro fosco crônico, tá? Veja que se isso aqui fosse agudo, eu teria que pensar em outras coisas. E aqui eu tenho uma pneumonia criptogênica em organização. E aqui, além do vidro fosco, eu tenho consolidações também, tá? Então veja que você cronicamente são outros diagnósticos diferenciais. Então sua cabeça tem que ficar separada dessa forma, agudo e crônico. É a primeira coisa quando você está diante de um vidro fosco, tá bom? E aqui, né, é o caso clássico aqui, né, da proteinose alveolar. Veja que tem vidro fosco, mas tem o espessamento liso, né, de septos interlobulares, formando o padrão de pavimentação em mosaico, crazy pave, né, a pavimentação louca, né, que é um clássico de proteinose alveolar, não é específico de proteinose alveolar, outras coisas podem dar isso, mas é um clássico, né, da proteinose alveolar. É uma doença rara, né, provavelmente você não vai ver isso aí, vai ser difícil você ver essa doença, né, mas na prova, se você for fazer prova de título aí, vai cair, ou pode cair. E
olha só, se você olhar essa tomografia, a gente tem áreas de vidro fosco e a gente tem áreas de consolidação. E eu estou falando que eu tenho um paciente de 65 anos que está com emagrecimento progressivo. Eu estou dando a entender para você que isso aqui é crônico, tá? Que esse paciente já fez várias tomografias, isso não desaparece, não desaparece, não desaparece. Então, eu preciso pensar que isso aqui não é uma pneumonia, que isso aqui não é infeccioso, porque isso aqui não é agudo mais, isso aqui é crônico. Aí, a gente tem que pensar num adenocarcinoma multifocal, tá? Que é um outro diagnóstico diferencial de pneumonia, né, crônica. Uma pneumonia crônica, né? Uma pneumonia crônica, basicamente isso aí, tá? E aí tem vidro fosco, mas aí também tem consolidação junto, tá? Então, esses diagnósticos diferenciais você precisa ter aí na sua cabeça, tá? Então, gente, olha só, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. A temporalidade é crítica, tá? Temporalidade. Olhou um vidro fosco, a temporalidade é crítica. Você vai ter que definir se é agudo, você vai ter que definir se é crônico, porque os seus diagnósticos diferenciais vão mudar. Se é edema pulmonar, se é uma pneumonia viral, se é uma pneumonia bacteriana, se é uma hemorragia alveolar, se é uma pneumonite induzida por drogas, se é uma doença intersticial, se é uma pneumonia em organização, se é uma fibrose pulmonar, por exemplo. Né? Então, você vai ter que pensar se é agudo, se é crônico e colocar aqueles diagnósticos diferenciais que eu mostrei para vocês ali, que são normalmente os diagnósticos diferenciais mais comuns. Depois, né, os próximos passos, que a gente pode discutir isso em outras lives aqui, em outros vídeos, é a distribuição, né? Porque a gente vai associar agudo ou crônico, já dividi assim. Aí depois eu vou passar para o próximo passo, que é a distribuição. É uma distribuição difusa e bilateral, por exemplo? Tem um padrão de asa de borboleta? Então vamos pensar em uns diagnósticos diferenciais dentro daqueles agudos. Ah, é uma distribuição periférica, subpleural? Né? Vamos pensar em Covid, vamos pensar em pneumonia por organização. Tem áreas, tem padrão centro-lobular, por exemplo, esse vidro fosco. Vamos pensar numa pneumonia de hipersensibilidade, por exemplo, né? Um padrão de distribuição centro-lobular. Né? Então, esse é o próximo passo. Depois a gente vai correlacionar isso com a história que a gente já acabou meio que fazendo isso junto. Então, o passo 1, 2 e 3, né, a temporalidade, né, que é o que a gente ensinou aqui agora para vocês, que eu mostrei para vocês aqui agora, é um dos principais passos, é o principal crítico, é o principal deles, né, para você começar a pensar, depois a distribuição anatômica, depois a correlação clínica, tá, e laboratorial, né, que é essencial no tórax. Sem correlação clínica, né, de história e de outros dados, você geralmente não sai do lugar quando você está avaliando tórax, tá? Então, gente, esses são os 3 passos que você deveria seguir. Então, agora, a partir de hoje, você vai lá e escolhe 2 casos que você laudou aí recentemente no seu PACS e reavalia esses casos. Veja se você, aplicando esse raciocínio, você não vai se sentir muito mais seguro para avaliar os vidro fosco agora a partir deste ponto, né? Partindo dessa ótica, dessa avaliação, tá? Então, hoje acabamos de aprender aqui, né, que você pode substituir, às vezes, né, a ausência aí de um chefe, de um preceptor que às vezes não te ensina, por um método, né? Se você tiver um método de avaliação de cada exame que você faz, você vai depender cada vez menos de alguém para ensinar para você, tá? Claro, a pessoa sempre vai ser importante, né? Porque vai te dar experiência, né? Vai te dar dados com experiência. Isso sempre é bom, né? Mas você não fica muito dependente de alguém para apontar tudinho que você precisa fazer, tá? Então, comenta aqui para mim neste vídeo se você vive essa situação na sua residência, se sente abandonado aí, porque você não tem chefes que te ensinam. Salva este vídeo para você consultar, né, frequentemente, se você precisar rever, né, isso, e compartilha com colegas que estão passando esse mesmo problema seu aí na residência, tá? Então, eu convido você a
assistir os nossos próximos vídeos aqui deste canal do programa que eu acabei de mudar o nome, Radiologista Faixa Preta. Porque Radiologista Faixa Preta analisa exame com método, tá? Analisa exame com passo a passo, analisa exame com consciência, analisa exame com estratégia, tá? É sempre um radiologista estratégico. Então, comece a avaliar os seus exames de forma estratégica, tá bom? Então, eu vejo você, espero você nos próximos vídeos.